sejam todos bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso Histórias Diversas Podcast, seu podcast de literatura. Se você é um amante de leitura como eu ou está querendo entrar nesse universo, você está no lugar certo. Eu sou o Custódio e a gente está sempre aqui falando desse tema com muito carinho para vocês, sempre com um convidado, uma convidada muito especial, e a de hoje é especialíssima. Eu já apresento para vocês. Antes de apresentá-la, gostaria só de convidar todo mundo aí, obviamente, a seguir a gente no YouTube. Não deixe de assinar o canal para toda vez que a gente tiver conteúdo como esse, vocês ficarem sabendo em primeiríssima mão. E também não deixa de seguir a gente aí também nas redes sociais, porque além desse episódio que você está assistindo agora aqui, esse episódio mais longo, a gente também faz muitos cortes deles e de outros, e a gente solta nos canais de social, tá bom? Então não deixa de seguir a gente aí em todos os canais de social. Bom, nossa convidada de hoje escreve desde que se alfabetizou e adora contar e escrever histórias, mas foi publicá-las em livros quando já estava nas vésperas de fazer 60 anos. Daí não parou mais e publicou mais de 20 livros para crianças, jovens, adultos, neles incluindo vários prêmios como o Jabuti, São Paulo de Literatura, Oceanos e a Casa de las Américas. Dedicou-se à educação popular em diferentes regiões do Brasil e no exterior, e é uma das idealizadoras do coletivo Mulherio de Letras, que a gente vai falar um pouquinho dele aqui, e ela está em São Paulo para lançar o Patrícia Galvão, Pagu, Militante Irredutível, né, lançado aqui na Coleção Brasileiras, né, pela Rosa dos Tempos, né, que é esse livro aqui, maravilhoso, está em São Paulo para lançá-la, fez ontem numa livraria aqui em São Paulo, e a gente vai falar bastante dele aqui também durante o nosso papo. Muito bem-vinda aqui ao Histórias Diversas, eu estou muito feliz de ter você aqui, Maria Valéria Rezende. Muito obrigada pelo convite, também estou contente de encontrar vocês. Maravilhoso. E conversar com quem estiver interessado. Que bom, obrigado aí, tá? Só para a gente aquecer o tema aqui, conta como começou essa história com a palavra. Foi uma palavra mais escrita, foi uma palavra mais oral dentro da sua casa? Certo, olha, eu nasci numa família, eu nasci de pai santista e mãe mineira. Uhum. E as duas famílias, tanto a família santista como a família mineira, tinha muitos escritores. Por incrível que pareça, era uma coincidência, não é? O meu pai era sobrinho neto do poeta Vicente de Carvalho. Uhum. E na família todo mundo parecia. Eu tinha a impressão, quando era criança, que escrever um livro era uma coisa que ia acontecer na vida de todo mundo a uma certa altura, entendeu? Sei lá, eu pensava assim... Assim como você casa... Aos 7 anos você cai os dentes, faz a primeira comunhão, né? Naquele tempo era assim. Aos 15 anos vai no primeiro baile de vestido comprido, porque era assim antigamente, né? Exato. E pronto, e vai, e chega um dia você escreve um livro. Porque eu cresci ouvindo isso. Já leu o último livro de tia fulana, de primo cicrano, de... Então, eu não achava graça nenhuma em escrever livro, para falar a verdade, né? E eu, na verdade, eu escrevi livros desde antes de aprender a ler e escrever. Uhum. Eu inventava as histórias, ditava, minha mãe escrevia, com uma letra muito bonita que ela tinha. Eu desenhava depois, pedia para minha avó passar uma costura no meio do livrinho, fazia edições de 4, 5 exemplares e distribuía na família. E as pessoas diziam da mesma maneira, já leu o último livro da Maria Valéria? Então pronto, eu achava que eu estava fazendo meus livros. Mas na verdade você já estava, né? Eu estava fazendo, brincando de contar histórias. Sim. E depois eu nasci 12 anos antes da televisão aparecer em Santos, que eu morava em Santos, né? Então, o que a gente fazia? Sobretudo depois do jantar, naquele tempo a gente não podia jantar e ir logo dormir, que diziam que dava congestão cerebral. Eu acho que isso nunca mais ouvi falar, eu acho que não dá mais, né? Acho que não. Então, era costume, depois do jantar, o que se fazia? Se sentava na varanda, ou às vezes com cadeiras na calçada, e se contavam histórias. Na minha família, havia o costume de ler um livro, por exemplo, um capítulo cada noite, ou ler contos. E depois também, naquele tempo, todo mundo que ia para a escola fazia parte da lição de casa decorar a poesia.
Então, todo mundo sabia poesia de cor. Essa é a impressão que eu tenho. Talvez não seja bem assim, mas eu me lembro que todo mundo sabia dizer poesia. Então, uma das coisas, por exemplo, que se fazia depois do jantar era: diga, fulano, poesia tal. E a gente... Então, isso de... a literatura misturada no cotidiano, eu cresci com isso. Entendeu? Perfeito. E você lembra dessas poesias? Tem alguma que você ainda lembra, que você consegue... Eu me lembro... poemas do Tio Vicente. Como era? Um que ele tinha feito para Tia Biloca, que eu conhecia ainda, a viúva dele, né? Esses olhos verdes, olhos cor do mar, olhos pensativos que fazeis sonhar, e por aí ia. Que lindo. Depois a gente sabia, agora já não sei mais, né? Porque também tenho acúmulo de assunto dentro da cabeça, depois de 81 anos, mas não sabia, me lembro que sabia... Eu me lembro, eu decorei vários dos sonetos de Camões. 7 anos de pastor, Jacó serviu a Labão, pai de Raquel, serrana bela, mas não servia ao pai, servia a ela, que a ela só por prêmio pretendia, e por aí ia. Que sabe, a gente era uma coisa, eu acho que quem ia para a escola fazia parte da didática daquele tempo, fazia aprender de cor os poemas, né? Que maravilhoso. E então, aí, você escrevendo tão cedo, né? Até mesmo antes de, vamos dizer assim, de se alfabetizar, né? Porque, vamos dizer, você já escrevia histórias na sua cabeça e tudo. E essa coisa da avó, né? De preparar os livros, de costurar a folha, que eu achei maravilhoso. E por que você demorou tanto a publicar? Você veio publicar depois de 60 anos? Mas, na verdade, eu escrevi a vida toda, porque eu optei por ser educadora popular. Então, eu passei anos, décadas, no interior do Nordeste, porque no fim eu acabei indo para o Nordeste, onde eu escrevia de tudo. Só que eu não publicava com o meu nome, porque era parte do meu trabalho de educação popular. Então, folheto de cordel, de montão para passar conhecimentos, novela de rádio, peças de teatro que eu escrevia lá em Guarabira, onde eu morei muito tempo. Tem a catedral da cidade, tem na frente das portas, assim, um patamar larguíssimo e uma escadaria. E a praça onde a catedral está numa ponta, ela é inclinada. Então, aquele conjunto fazia um anfiteatro. Então, eu montava peças de teatro ali na frente da igreja, que era uma coisa... Então, não é verdade que eu só comecei... Eu escrevi a vida toda. Mas você só que eu não publicou, só que muita coisa você publicou. Eu não publicava, eu não assinava. Era trabalho do Serviço de Educação Popular e não meu, pessoal. Entendi. Não estava nem aí com isso, né? Então, na verdade, eu toda a vida escrevi. E eu escrevi tanto folheto de cordel, porque o dia da feira, que era o dia do cordel e dos cantadores e tudo isso, eu não admitia que ninguém me marcasse nenhuma reunião, nenhum trabalho, nenhuma aula, nada, até as 10 horas da manhã. Então, eu acordava 4 horas da manhã e ia embora para a feira e passava até as 10, que já começava a diminuir o movimento da feira, ouvindo os cantadores, os repentistas, de tal forma que quando eu escrevi um dos meus romances, o Voo da Guará Vermelha, eu, quando escrevo, eu preciso ler em voz alta, porque eu preciso ouvir o ritmo da... Então, eu me lembro... E, às vezes, é chato ler para a parede. Então, às vezes, eu pego uma vítima qualquer para ouvir, né? E eu me lembro, quando eu comecei a ler para uma irmã da minha comunidade, falei, olha, você pode ouvir? Aqui eu vou ler para você. Aí, eu comecei a ler. Aí, a uma certa altura, ela me interrompeu e disse, uai, eu não sabia que era cordel que você estava escrevendo. E aí eu percebi que quase o texto todo está escrito em heptassílabos. Que foi sem querer, uma coisa espontânea. Você resgatou isso desse passado. De tanto ouvir. Eu não era tão passado, porque eu continuava fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes.
E nesse lugar você ouvia muitas histórias também, Nossa, né? E depois o trabalho de educadora popular freiriana, como eu sou, é sobretudo de fazer perguntas. Fazer perguntas para que o povo expresse sua experiência de vida e, ao dizê-la, possa refletir sobre ela. E às vezes eu perguntava, depois eu pegava a história que eu ouvi aqui e ia contar em outra comunidade para dizer, e daqui? Aqui também é assim ou é diferente? Entendeu? Então, o ouvir e contar histórias quase que é o tecido cotidiano da minha vida desde a juventude. Você se entende, né, por gente. Como educadora popular, foi isso que eu fiz a vida toda. Maravilhoso. E tanto é que a maioria dos meus romances, eu conto muito do que eu vi. Do que eu vi. Perfeito. E você, nesse tempo que você não assinou muitas coisas que você escreveu, você acha que tinha uma questão ali? Eu sei que tinha a questão do trabalho, né, da questão do projeto escolar e tudo, né, da educação, mas tinha uma questão também de ser mulher e não poder assinar, ou você não querer assinar? Não era uma questão de gênero? Não. Isso aí, para mim, nunca... Aliás, nesse meu livro que eu estou acabando de lançar, sobre Patrícia Galvão, eu conto uma coisa que aconteceu comigo, em que ela me disse, nunca deixe homem nenhum mandar em você. Eu li isso, maravilhoso. Esse conselho me foi dado na minha adolescência, com 13, 14 anos. Ou seja, não venha me impedir de assinar qualquer coisa. Nunca tive esse problema, não. Ótimo. Eu acho que isso foi uma coisa que foi muito sério no Brasil. Né? De convencerem as mulheres que elas não eram tão capazes quanto os homens. Sem dúvida. Isso, eu acho que agora acabou. Graças acabou. a Deus. Eu ia te perguntar isso. Qual é a sua O nosso movimento do mulherio das letras vai um pouco nesse sentido. Total. Né? Você quer contar um pouquinho dele, então? Foi uma coisa que aconteceu meio por acaso, assim. A gente, em 2016, eu acho, estava na Flip e encontrei várias amigas escritoras que eu já conhecia de antes, etc., E a gente estava conversando pela rua ali, assim, e nós constatamos o seguinte, que no público havia mais mulheres do que homens. Mas nas mesas, se apresentando, havia muito mais homens e as mulheres eram pouquíssimas. E aí nós começamos a bater papo ali. Será possível aqui, né? que não tem mesmo escritora? E a gente não sabia. E olha isso, 2016. Então, 2016. E aí a nossa pergunta era, quantas escritoras existem no Brasil? E a gente não tinha ideia. E aí nós falamos, vamos fazer uma reuniãozinha do mulherio que está por aqui. E nos reunimos lá num café da manhã. E aí chegamos à conclusão que a gente nem sabia se eram muitas, se eram poucas. A gente sabia que havia muita mulher que escrevia, mas não publicava. Não tinha coragem de publicar ou não tinha chance de publicar. Aí nós falamos, como é que a gente vai saber? Aí a ideia foi, vamos fazer um grupo de WhatsApp, de Facebook, fechado. E cada uma, quando voltar para o seu lugar, vai acrescentando e vai convidando para o grupo as outras escritoras que conhecer, dali da sua redondeza. E aí eu fiquei encarregada de abrir o grupo no Facebook. E o Facebook é meio bobinho. Então ele sai lá assim, Mulherio das Letras, criado por Maria Valéria Rezende. Mas não é o movimento do Mulherio das Letras. Na verdade, você criou o grupo só no Facebook. O grupo do Facebook, mas fiquei com a culpa de ter criado o Mulherio das Letras, que é um movimento, não é uma instituição. Sim, perfeito. E aquilo pegou fogo. Que demais. Foi pegando fogo e depois, em um mês e meio da data em que a gente abriu o grupo, tinha 5.000 mulheres inscritas. E aí nós descobrimos que o negócio era muito maior. Era muito maior embaixo, e aí começou todo um movimento assim muito livre, né? E foram se criando vários outros grupos de mulherio das letras de cada região. Tem nos Estados Unidos, tem na Europa, tem em todo lugar, porque aqui onde tem uma escritora brasileira
Tem grupo de Mulherio das Letras e tem vários livros publicados com o selo do Mulherio que cada uma usa como quiser, não é uma instituição, não tem hierarquia nenhuma, nada, é uma coisa completamente um encontro completamente de um horizontal para mostrar que ele existe, né? Que ele é forte, e para estimular as mulheres e eu acho que se você reparar nos últimos 10 anos a literatura escrita pelas mulheres explodiu e saiu de dentro das gavetas. Não é que passou a ser escrita, agora passou a ser publicada. Publicada, exato. Né? Publicada, respeitada, consumida. Né? Eu acho que agora até está um pouco, não só de mulheres, homens, todo mundo, está um pouco um exagero de publicação. Assim, às vezes... São muitos livros. A gente fica assim, não dá conta. E às vezes o pessoal jovem demais já começa logo... Você olha aí nas redes sociais, você vai encontrar o garoto que já se apresenta como fulano de tal poeta. E quando você vai ver, ele tem 18 anos e publicou um folhetinho, ou tem um poema publicado numa coletânea, sei lá de quem. Sim. Enfim, hoje parece assim que virou um pendurucalho indispensável na biografia de qualquer pessoa, escrever um livro, publicar livro. Então eu tenho alguns amigos que estão vivendo de ghostwriter dos outros, principalmente as pessoas que são famosas por outra razão. Exato, tem muita gente, tem que escrever um livro. Então agora tem um pouco de livro demais, a gente não dá conta de acompanhar. Então, aquela sua ideia de que todo mundo escreveu um livro está se concretizando um pouco. Todo mundo pode escrever um livro. E aí, deixa eu pegar esse gancho então, que você falou dos novos escritores, essa galera que está começando e tudo. Você, com toda essa história aí de vida, de escrita, né, de tudo, assim, é muito respeitada. Que dica que você dá para essas pessoas que estão começando, que estão querendo escrever o primeiro livro e tudo? Olha, eu digo, leia. Leia. E, por exemplo, outro dia eu fiz uma oficina com jovens que estão começando a escrever e o exercício que eu dei foi o seguinte: eu trouxe vários dicionários, botei lá, falei, bom, vamos escrever, cada um vai escrever um conto curto com tal tema. Aí todo mundo escreveu. Eu disse, agora vocês vão pegar um dicionário e vão procurar sinônimos e substituir todas as palavras que vocês puderem por um sinônimo, porque o que está acontecendo é um encurtamento da língua, sabe? E eu acho isso um problema, porque a gente só pensa com palavras. Sim. Se você encurta muito a língua, você encurta o pensamento também. Você encurta o raciocínio, né? Encurta o pensamento. Por exemplo, deixa eu te dar uns exemplos assim. Tem sutilezas da língua que estão sendo perdidas. Por exemplo, eu sempre dou esses dois exemplos que eu gosto muito e são comuns ao... Escutar e ouvir não é a mesma coisa. Escutar é se pôr na atitude de querer ouvir. Então, mas você vai encontrar a pessoa assim, de repente escutou um barulho. Não, você não escuta nada de repente. Porque escutar é justamente prever que virá um som, entendeu? Perfeito. E ouvir, você pode ouvir de repente uma coisa. Você não estava escutando. Você não estava. Então, se eu disser, passei um tempão escutando atrás da porta e não consegui ouvir nada da conversa, as pessoas não vão entender o que eu estou dizendo. Né? Porque se você escutou... Não é? Também falar e dizer não é a mesma coisa. Falar é emitir palavras. Dizer tem a ver com o conteúdo. Então, tem uma expressão que se usava muito antigamente, fulano fala e não diz nada. Ou seja, fala, mas não tem conteúdo, não diz nada. Perfeito. Mas, para muitos, daqui a pouco, se eu disser isso para um jovem, ele não vai entender o que eu estou dizendo. Porque tem esse encurtamento. Sumiu o dizer. O falar e dizer para essa pessoa Sumiu o dizer, então fulano falou. Todo mundo só fala, não diz mais nada. Sim. Sabe, eu estou pegando esses dois exemplos, porque eles são completamente excelente. banais, mas são continuando. Mas se você procurar, está acontecendo isso com muita coisa, empobrecendo-se o vocabulário, sabe? Sim. Então, a brincadeira de mandar substituir por exemplo, você pega outro dia também um menino me pediu
que se a senhora pudesse dar um exemplo, dar um conselho para um jovem que está começando a escrever, qual o seu conselho? Eu digo, só um conselho? Eu digo, só um conselho. Ele diz, só um conselho. Ele diz, leia 10 páginas de um dicionário por dia. Sabe, porque o nosso material de trabalho... Porque vai enriquecer muito o seu vocabulário. O nosso material de trabalho... O português brasileiro é uma língua riquíssima. Há palavras em português que têm 20 sinônimos. De várias origens africanas diferentes, de várias origens indígenas diferentes, de origem grega, de origem latina, de origem... É uma riqueza fantástica. Inclusive, nós temos muitas palavras que são quase onomatopeicas. Por exemplo, quando você diz o farfalhar das folhas, o farfalhar, o ruído que... Quando você diz a palavra, ele reproduz o farfalhar das folhas. E assim vai, o cochicho. O cochicho está cochichando. É o que você ouve quando alguém está cochichando. Percebe? Então, essa riqueza de sonoridade, tudo isso... está se perdendo, porque estão encurtando, inclusive substituindo palavras do português que muitas vezes têm uma sonoridade muito mais bonita por deturpações do inglês esquisito. Isso, e além de tudo, existe um encurtamento do raciocínio e existe o encurtamento das próprias palavras, das próprias palavras, tipo, entendeu? Que hoje as palavras, cadê é um K e um D, você é um V e um C, né? Então, assim, saudades é SD. SDS. Outro dia, inclusive, eu vi um comentário assim, era um artigo científico, falando da evolução, do avanço da linguagem. E tomava como exemplo que havia estávamos avançando, progredindo, na verdade, que agora... E dava como exemplo uma evolução da linguagem, essa mania de escrever só com os consoantes. Eu fiquei boba, porque isso era um absurdo, porque é de uma ignorância brutal. Tira as vogais. Justamente, o grego e o hebraico e o árabe, na sua forma original, só tinha consoantes. O que... muitas explica, em grande parte, diferentes interpretações, tanto da Bíblia quanto do Corão. Por quê? Porque se você escreve C, B, C cedilha, é cabeça, cabaça ou cobiça. Então, você podia ler de maneira diferente o mesmo texto. Por que os gregos que inventaram a filosofia? Porque inventaram as vogais, que torna a escrita muito mais exata. Sem dúvida. Muito, né? Eu estou aqui fazendo especulações assim. Eu não sou uma estudiosa Mas da vida, né? A gente percebe isso na própria vida. Não é? Então... E é absurdo isso. Achar que você está progredindo quando você está eliminando as vogais e escrevendo só com consoantes. Você está dando muito espaço para trás, isso? Na verdade. Por quê? Porque encurtou-se o vocabulário, então a possibilidade de se enganar interpretando de outra maneira... Também a cabaça e a cobiça já caíram fora, só ficou cabeça. Exato. Entendeu? Deixa eu te perguntar uma coisa que você falou aí das oficinas. Você escreveu num tempo que não existia oficina, né? Oficina, de escrita, essas coisas. Como é que foi pra você, tipo... De onde foi, assim, que nasce seu estilo e tudo? Tudo nasceu de uma forma muito natural. Eu tô da vida ali. Eu tô da vida ali. Eu nasci 12 anos antes da televisão chegar na minha... Então, o divertimento era ler. Ler. E eu nasci numa família de leitores, escritores e leitores também. Eu me lembro que a minha mãe, quando chegava às 5 horas da tarde, ela ia tomar banho, se arrumar, sentava numa poltrona e a minha mãe lia Machado de Assis em looping. A gente tinha a obra completa lá em casa, ela acabava de ler e recomeçava. E eu me lembro que eu não sabia ler ainda, porque eu já estava matriculada numa escola, porque não havia escola para todo mundo, então corriam para matricular a gente, guardar o lugar. E na escola para onde eu ia estudar, havia uma recomendação que os pais não tentassem alfabetizar
antes de ir para a escola, porque usavam métodos tradicionais e eles tinham um método moderno e ia atrapalhar. E então eu queria aprender a ler e não podia, né? Aí eu me lembro que eu sentava no tapete assim, ficava olhando minha mãe ler e ficava observando a expressão do rosto da minha mãe, que ela estava lendo e ria e fazia assim, que maravilhoso. O rosto dela reagia ao texto que ela estava lendo. E eu ficava fascinada, querendo saber o que era, por que a minha mãe estava rindo. E você provavelmente ficava pensando em histórias, eventualmente, que ela estava lendo, né? Quais eram as histórias? Curiosíssima, né? Então, por exemplo, eu até hoje, se eu puder escolher entre assistir um filme e ler, eu prefiro ler. Entre assistir e ver televisão, eu vejo um noticiário por dia, porque acho que é uma obrigação. Mas eu não sou dependente de... a minha escolha, se eu tiver uma alternativa qualquer, ou ler, eu quero ler. Tanto que eu ando com um leitor agora digital, né, com 1000 livros dentro. Maravilhoso. Em qualquer lugar. Tem gente que odeia a sala de espera, né? Eu adoro sala de espera. Eu sempre falo isso. Eu tô adorando fila. Eu vou com o meu Kindle para todo lugar. Eu vou na sala de espera, uma maravilha. Você senta lá, ninguém pergunta o que você está fazendo, ninguém te perturba. Tem ar-condicionado, cafezinho e aguinha grátis. E leitura. E texto, e literatura. Você quer mais o quê? O que mais que eu quero? Não quero mais nada. Maravilhoso. Maravilha. E de tudo que você leu aí, que na verdade transformou você nessa escritora e tudo, em tudo que você já produziu, quem são assim, as grandes referências para você, assim, de escrita, que lhe inspiraram? Olha, não sei dizer, viu? Porque o próprio Machado, você chegou a mergulhar? Machado, eu continuo lendo e relendo e relendo. Inclusive, eu descobri que eu tenho vários contos em que eu brinco com os personagens de Machado. E tem até um conto que eu escrevi que eu já tinha me esquecido dele. Agora eu estou revendo meu material, tentando botar ordem no meu computador, essas coisas, dentro dos HDs velhos e tudo. E, por exemplo, tem um conto do Machado que, a meu ver, escapa um pouco do resto do Machado, que é um conto que se chama A Causa Secreta. Porque o Machado sempre tem ironia, humor no escrito dele. E A Causa Secreta não tem nada disso. Aí eu fiquei imaginando por que será que ele escreveu esse conto. E aí eu inventei um conto, todo um episódio que eu inventei da vida do Machado, que explica por que ele escreveu esse conto. E aí Aonde ele deixa de ser um pouco Machado ali, né? Eu revendo as minhas coisas, eu encontrei um monte, uns 15 contos, em que eu brinco com o texto dos outros escritores, ou que eu faço deles personagem de um conto, que eu até estou pensando em organizar, fazer um volume desses contos que você tem escrito, é isso? Sobre outros escritores. Que demais. Boa ideia. Brincando. Muitos estão publicados em algumas coletâneas aí, mas eu vou juntar tudo e vou fazer um livro que eu pus um título provisório que é Tudo é Plágio. Mas, na verdade, já me disseram, não é plágio, não sei o quê. Vamos melhorar esse título. Tem que arrumar um título. Deixa eu te... Você falou que lê em qualquer lugar e tudo. Eu leio em qualquer lugar. O que você está lendo ultimamente? Assim? Eu não saio da minha cama sem meu Kindle. Maravilhoso. Eu estou lendo muito as coisas novas que estão sendo sobretudo publicadas. As mulheres estão publicando, mas não só as mulheres. Eu tento me manter assim a par das novidades, né? E é curioso, porque eu acho que a literatura, e agora dá para a gente perceber melhor isso, porque justamente tem acesso mais fácil. A literatura é sintomática do que está acontecendo na realidade, né? Total. Então, por exemplo, tem temas que estão vindo assim com uma urgência, uma quantidade. Por exemplo, uma das coisas é a crise da maternidade. Tem muita história envolvendo isso. Muito. Eu acho que ficou um tempo muito. Esse assunto ficou muito represado. E depois essa coisa da maternidade sempre foi o pretexto. Houve uma exaltação da maternidade para justificar que a mulher ficasse reduzida a isso, né? Exato.
a maternidade foi usada como meio de dominação da mulher, né? Exato. Então, agora estourou. Então, eu acho interessante isso. E tem uma desromantização, Exato. né? Então, que também é muito importante. Mas sim, tem muito livro tratando sobre esse tema. Incrível, né? Uhum. E dessas autoras que você está lendo contemporânea, quem são, assim, que você está lendo mais? Olha, tem gente que eu leio. A gente falou da Marília, né? Marília Arnaud, que é maravilhosa. Acho Marília fantástica. Uhum. Marília Arnaud, que ela é muito tímida, assim, muito reservada, né? É uma então, querida, ela beijo. não é tão conhecida como deveria ser. Sim. Deveria ser muito mais conhecida. O livro dela, eu esqueci o nome, tem o Pássaro, é maravilhoso. O Pássaro Secreto. O Pássaro Secreto é maravilhoso. Ela é grande. Depois a qualidade do texto dela não tem. A gente. Eu brinco com ela, digo, mas estou procurando defeitos no seu livro, não estou achando nada. Depois, outra que eu também adoro é a Maria José Silveira. Uhum. Que também publica um livro por ano, mais ou menos, né? Que eu acho maravilhosa. Não, eu tento também a ler muito mais as minhas amigas pessoais, né? Ou eu fico amiga de quem... eu fui muito amiga da Elvira Vigna, e que também são... Que maravilhosa, demais. Absolutamente... Que era outra que deveria ter mais destaque também. Pois, claro. Não, ela era incrível. Não, eu acho que tem gente maravilhosa, assim. E tem gente que vai ser muito boa, que deveria ter demorado um pouquinho mais para publicar e ter polido melhor os seus textos. Boa, também. Isso. Dá um pouco também vai ficando com o tempo, né? Eu acho que às vezes o pessoal está com um pouquinho de pressa demais de publicar, né? Esperando um pouco amadurecer mais ali, né? A experiência da escrita e tudo. Não, tem muita gente escrevendo coisas lindas. Tem mesmo, para nossa sorte. E eu tenho lido mais mulheres do que homens, ultimamente, por uma razão fácil de entender, né? Sim. Para avaliar, ver o que está É acontecendo. óbvio, sim, faz muito mais sentido. Eu também tenho feito mesmo. Hoje eu mais leio do que escrevo. Porque eu tenho sempre que escolher. Quando eu tenho tempo livre, eu vou ler ou vou escrever. Exato. E a tentação de ler, porque tem tanta coisa para ler, né? Então, quando eu queria te fazer essa uma pergunta sobre como que é a sua rotina hoje? O que é esse tempo livre, assim, para você? Eu não tenho rotina nenhuma. Minha vida é uma bagunça, porque eu moro numa casa, num bairro lá em João Pessoa, que eu tenho certeza, a gente brinca até, a República Independente do Bancários, que é um bairro que se chama Bancários, e que eu digo é a maior concentração de artistas do Brasil por metro quadrado. Porque é bem perto da universidade, é num lugar que não sei por que razões, começou a concentrar. E, de fato, tem escritores, músicos, e depois lá a gente tem uma coisa que eu acho que em cidades maiores, assim, em outros lugares, o pessoal da literatura tem seus espaços de se reunir, o da música é outro, do teatro é outro, da pintura é outro. Lá não, é todo mundo junto. Então, é comum você ir a um lugar qualquer e sair de lá com uma parceria. Por exemplo, os meus livros infantis juvenis, eu peço para os artistas plásticos de lá fazerem a decoração. Então, por exemplo, ilustrações. Tem um livrinho, tem um infantil que eu fiz sobre a morte, porque com o negócio da pandemia, a morte entrou dentro do cotidiano, e para falar com crianças sobre a morte é muito difícil para os adultos. Sim. Aí eu fiz um livrinho que se chama Vovó Também Sabe Voar, e eu pedi para um amigo que é grafiteiro para ilustrar. E ele fez uma ilustração maluca, maravilhosa, as crianças adoram, sabe? Que demais. E eu tenho outros, lá tem muitos pintores da linha de pintura naif, então eu tenho vários livros meus que são ilustrados pelos... Então, a gente faz... Tem um amigo músico... Não tem rotina. Tem um amigo músico que está musicando a minha prosa. Ele vai lá e pega trechos e está musicando. Que demais. É uma coisa assim, sabe? A gente está sempre... Então, eu moro numa casa, que é uma casa térrea, é uma ponta de um quarteirão, assim, que dá para 3 ruas. Então, tem um portão em cada
em cada rua. Então, às vezes tem gente batendo nos 3 portões ao mesmo tempo, a gente não sabe para que lado. Tem um jardim, eu tenho um guarda-sol com uma mesinha e cadeiras no jardim. Uhum. Então, a gente, sabe... Você acorda e fala, deixa acontecer o dia. Vou ler, vou escrever, vou conversar com os amigos, com os artistas do bairro. O pessoal bate lá em casa, entra, chega, vem, amigo. Posso passar aí, não sei o quê. E eu leio e escrevo. Agora, eu preciso me disciplinar um pouquinho mais para escrever, porque eu tenho 5 romances começados que eu não sei como é que eu vou fazer para acabar. Porque quando eu tenho uma ideia... Uhum. Aquilo fica matutando na minha cabeça e tem um dia que eu acordo com a voz narrativa. Quem que vai? Porque você escreve no computador ou você escreve... Não, eu escrevo no computador. Tá. Não, a minha letra ninguém entende, nem eu. Então, né, eu tem quase que ser não computador. enxergo, quase não enxergo. Então, ultimamente eu tenho feito muito, eu tenho aquele programa que eu dito, ele escreve. Sim, perfeito. Então eu me espicho lá e falo. O computador escreve, aí os meus amigos, eu sou muito esperta, a maioria dos meus amigos tem 50 anos a menos do que eu. Então eles entendem tudo de tecnologia. Maravilhoso. Então arrumaram para mim, eu tenho uma CPU violenta que recuperou todos os meus HDs velhos. Eu ganhei uma televisão de 40 polegadas, eles adaptaram para funcionar como monitor. Perfeito. Então, eu dito, faz lá 30 páginas, aí eu jogo lá, com fundo preto, letra branca bem grande, aí eu me espicho na minha cadeira de videogamer. Aí os meninos me ensinaram que o teclado, como eu não enxergo o teclado, e eu, até os 60 anos batucando numa máquina de escrever, eu destruo o teclado do notebook, essas coisas. Aí eles me ensinaram, eu uso o teclado de videogamer. Olha! Né? Porque é mais resistente então, tudo. Aí eu vou fazer a limpeza do texto. Em geral, das 30 primeiras páginas que eu ditei, sobram 10. E assim vai. Mas aí acontece coisa, eu viajo, etc., paro. Aí quando eu volto com outra ideia, aí eu começo a fazer o outro. Aí você está com 5 escritos abertos, vamos dizer assim. Alguns demandam uma certa pesquisa, já com bastante pesquisa feita. Mas parado lá e pronto. E tem que voltar essa rotina para botar os 5 de pé. Em me organizar um pouquinho mais. Por exemplo, reservar as manhãs para escrever e pedir para a turma só aparecer depois das 2 da tarde. Para te ajudar um pouco nessa disciplina. Senão, perfeito. Eu até brinco com umas amigas mais jovens, dizer, olha, eu vou deixar na gaveta tal os livros inacabados para você pode terminar. Muito bom. Mas tem algum livro que você fala, esse eu vou terminar de escrever? Esse eu vou deixar pronto. Olha, tem um que eu até já publiquei um primeiro capítulo, que é inspirado na vida do meu avô. Meu avô mineiro, que era artista plástico. Como ele chamava? Eupídio Lemos de Vasconcelos. Ele era fotógrafo, retratista. Ele terminou a vida como ele era fotógrafo oficial do governo de Minas. Tanto que a gente bota o nome dele no Google, aparece um monte de retratos de tudo quanto é político mineiro. E o meu avô, então eu comecei a fazer um livro baseado nele, que o título do livro é Toda Família Tem um Esqueleto no Armário. Então, a estrutura do livro é assim, o velho fotógrafo fica viúvo, já está velhinho, e decide entregar os arquivos fotográficos dele para o arquivo público. E aí a família destaca o neto, que está fazendo 20 anos, para ir passar as férias ajudando o avô a organizar o arquivo. E aí o avô fica com pena do menino. Pois, puxa, aos 20 anos, perder as férias todas ajudando o avô a arrumar um arquivo de fotografia. Então ele, para distrair o neto, ele vai pegando os retratos e vai contando as histórias escalafobéticas que tem da vida daquela pessoa. Demais. E também contando as lembranças dele quando ele tinha 20 anos, estudando Belas Artes no Rio de Janeiro. Então, porque eu tô interessada em escrever também sobre como era a vida
no século passado, Uhum. onde não havia internet. Porque era completamente Que é diferente, interessantíssimo, entendeu? né? Uhum. Eu tenho visto coisas assim incríveis. Eu brinco que eu faço pesquisa antropológica nas redes sociais. Uhum. Às vezes eu vejo um comentário maluco de alguém assim, eu vou lá na página da pessoa ver o que ela fala. E eu encontro coisas incríveis. Por exemplo, outro dia eu encontrei uma fulana, que eu já nem me lembro o nome dela, mas para mim o que interessa é o caso em si. Dizendo assim: amigos queridos, cheguei, voltei do meu pós-doc na França e já consegui um flat ótimo aqui em São Paulo. Já estou arrumando, me arrumando aqui. Eu acho que a semana que vem já dá para eu convidar vocês todos para vir conhecer minha nova casinha. Agora, a gente me ajuda com uma coisa. Para cozinhar um ovo, a gente bota o ovo na água fria e depois é que bota para ferver. Ou primeiro bota a água para ferver, quando já está fervendo, bota o ovo. E quantos minutos tem que deixar o ovo na água quente para ficar um ovo cozido? Eu disse, pô, que pós-doc, que raio de pós-doc que essa criatura foi fazer para morrer de fome porque não sabe cozinhar um ovo? Percebe? É uma coisa impensável. Então, eu acho, isso aí me faz pensar, poxa, tem alguma coisa é perigo que os jovens não saibam fazer mais nada da vida normal. Tipo, agora houve uma pane aí, né? Sim, uma pane cibernética. Cibernética que parou companhias aéreas e tudo. Empresas, tudo. Ou seja, isso pode acontecer a qualquer hora. Momento. O que vai acontecer com o pessoal mais jovem se a internet sair do ar durante um longo período? Vão morrer de fome. Exato. Virou uma dependência muito grande, então né? eu estou com vontade de contar como era a vida no século passado. Perfeito. Poxa. Você sabe que eu estava até pesquisando então aqui enquanto você estava falando. Então eu estou fazendo esse daí, que é inspirado um pouco na vida do meu avô. E o meu pai, e tem um outro que eu já comecei também, inspirado na vida do meu pai, que também tem uma porção de lendas. Meu pai era médico e bom, tem uma porção de histórias assim do meu pai, muito interessante. Ótimo. Não, enquanto você estava falando, eu até fiquei lembrando, assim, porque eu li, sei lá, um ano atrás, eu li um livro que é o Nó de Víboras, do François Mauriac. Que é um livro também que foi escrito há muito tempo. E eu achei maravilhoso, porque assim, eu fui lendo o livro e é um pouco isso que você está falando. É um livro que não tem WhatsApp, é um livro que não tem internet. Como é que é? Não é um livro que não tem celular, é um livro que não tem nada disso. E é um livro maravilhoso. Né? Assim, a vida acontecia, né? As histórias aconteciam e tudo, né? Então, é muito interessante isso que você está falando, porque é um pouco esse paralelo. A gente está muito mergulhado nisso e não necessariamente. E é bom resgatar um pouco para as pessoas entenderem também que existiam histórias tão boas quanto antes da internet, né? E deixa eu te perguntar, você já escreveu muita coisa, tem um monte de coisas aí preparadas para escrever na gaveta, né? Vamos dizer assim. Agora, a gente tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte: nós estamos festejando agora, comemorando 20 anos da existência do Clube do Conto da Paraíba. Então, todos os sábados, das 4 às 7 da noite, tem o grupo de escritores que se reúne e toda semana tem um desafio de escrever um conto sobre um tema que a gente escolheu na semana anterior. Aí todos escrevem sobre aquele tema. Tentam escrever sobre aquele tema. Então, o ritual do encontro, e é uma coisa absolutamente horizontal. Não tem coordenador, não tem representante, não tem nada. Quando alguém convida, às vezes, o Clube do Conto para ir, a gente elege um delegado para aquela ocasião precisa. Então, nós estamos publicando agora uma coletânea. Isso que eu ia falar, na hora que você falou, eu falei, cara, já temos várias coletâneas. Deveriam ser publicados. Já temos várias coletâneas publicadas ao longo desses 20 anos. Inclusive, cada vez que a gente publica, os companheiros que já morreram figuram também. A gente brinca aqui no Clube do Conto. Pense bem se você quer entrar, porque tem como entrar, mas não tem como sair. Que mesmo depois de morto, você vai continuar existindo. Seus textos vão procura voltar. coisas inéditas e bota nas coletâneas.
Muito e bom. isso é um exercício fantástico, entendeu? Que, além de que cria um grupo de amigos, que é uma coisa muito... Então, eu digo, é a oficina sem mestre. Aham. Então, eu nunca segui nenhuma oficina de ninguém. E muita gente, hoje em dia, mesmo assim, não Inclusive faz, tem né? um bocado de gente que oferece oficinas literárias, mas você vai olhar, a pessoa nunca escreveu livro nenhum. Que eu não sei como é que é. Com base em quê, né? Não, eu acho que nada substitui a leitura dos grandes clássicos da literatura. Tem que ler. E não é ler o fulaninho que está na moda, a fulaninha que está na lista dos mais vendidos. Não, sabe? Exato. Tem que ter bagagem, né? Tem que ter. Porque porque existe uma indústria editorial que, na verdade, não produz literatura, ela produz mercadoria de papel e tinta, né? E que, então, às vezes, escolhe o que deve fazer sucesso, faz um marketing danado aí e vai. Então... É um pouco da crítica do filme. A gente tem que ler, eu acho que é uma obrigação. Quem se mete a escritor tem que ler os clássicos, porque foi o que resistiu à moda. Sem dúvida, sem dúvida. Não, é um pouco do que refere-se ao filme lá, o American, acho que é American Fiction, American né? Fiction, eu tô louca pra ver. Porque é bem essa linha do que você tá falando mesmo, assim, tipo, cara, precisamos mudar o título. O autor fala, não dá pra, não quero mudar o título. Não, mas deixa eu te contar por que precisa mudar o título. Porque se você mudar pra isso, isso conversa com isso, que vai ativar esse grupo, esse, e a gente vai explodir, entendeu? Aí o cara fala, quer saber? Muda o título. Hoje não se lê, não se compra livro pelo que está escrito dentro, mas pelo que se escreve em torno, entendeu? Pelo que se fala, né? É muito estranho, as modas que vêm assim, né? E desses... tudo bem, não acho nada de mal ler tudo isso, eu leio. Eu leio e uma coisa vai levando a outra, né? Mas eu volto sempre aos meus clássicos que estão... E que livro que você gostaria de ter escrito e por quê? Eita, agora sim não me vem. Algum livro que marcou muito, assim, para você? Isso daí é difícil para mim. Sabe? Quando você passou a vida toda lendo, eu leio um livro por dia. Porque até às 6 horas da tarde eu trabalho, faço coisa, atendo todo mundo. Mas aí, a partir daí, eu desligo e até 1h da madrugada eu leio. Você lê tipo 5 horas, 6 horas direto? Eu leio um livro, porque eu tenho leitura fotográfica, eu leio muito depressa. Sim. Apesar do olho ruim, mas como eu boto com uma letra desse tamanho no Kindle, eu leio pá. Até eu estava no avião e tinha uma pessoa ao meu lado e eu botei o meu Kindle assim naquela coisinha que suporta celular. E a pessoa que estava ao meu lado, a uma certa altura, ela não aguentou. Ela disse, mas como você lê depressa? Eu estou tentando ler o que você está lendo, mas você vira tão depressa a página que eu não consigo. Mas o que eu percebi também, Maria Valéria, com o tempo a gente vai aprendendo, né? A gente vai, não sei se desenvolvendo uma técnica de ler rápido. Hoje eu leio muito, as pessoas falam, nossa, mas como que você lê tanto livro assim? É quase uma técnica que a gente desenvolve. A técnica do olho, a técnica da concentração. E aí vai, né? Perfeito. A gente tem um quadro aqui que chama 3 Es. 3 Es, de escola, tá? Que é um livro para enaltecer, por isso do E. Um livro para emprestar. Enaltecer é um livro que você gostou muito. Quem está assistindo a gente adora as dicas. O emprestar é um livro que você fala, olha, esse livro eu empresto para qualquer pessoa porque é tão bom porque, em geral, todo mundo vai gostar. Pode ser um seu também, não tem nenhum problema. E um livro para esquecer, que você fala, esse livro não aconteceu para mim. Bom, qual é o primeiro? O primeiro é para enaltecer. Um livro que você fala, esse livro é muito bom, assim. O Pássaro Secreto, da Marília Arnaud. Perfeito. É maravilhoso. Leiam. Sim. Que é Depois, não é só a história que conta.
É a filigrana do texto dela que é maravilhoso. Perfeito. Eu super assino que embaixo. ela ganhou o prêmio Kindle, né? Uhum. Não, é maravilhoso. Mas como ela não é exibida, ela a gente aproveita e exibe um pouco ela. Tem que exibir, tem que ler Marília Arnaud e todos os livros dela. Sim. Todos. Eu me lembro o primeiro que eu li e falei, mas como? Não, é incrível. É incrível. Como é que incrível. essa escritora não está conhecida pelo Brasil inteiro? Exato. Perfeito, anotadíssimo. E eu assino embaixo, porque também já li muita coisa dela. Acho que eu li 3 ou 4 livros dela. Para emprestar. Para emprestar. Ai, mas tipo, olha, eu tô um tempo sem ler, Eu chego na sua casa e falo, eu tô um tempo sem ler. Que livro você me emprestaria aí para eu ler, para eu voltar a ler? Você fala, olha, esse aqui... Eu acabei de emprestar justamente... O que foi que eu emprestei? Uhum. Ai, mas eu tô meio caduquinha, entendeu? Então eu esqueço as coisas. Uhum. O que foi que eu emprestei justamente... Você lembra o autor? Ai, não, eu tô aqui vendo o livro na minha frente. Foi... Não, mas, por exemplo, eu tô lá, tá separado, já prometi emprestar. Tem um livro da Morgana Kretzmann, Água Turva. Que é maravilhoso. Muito bom. Uhum. Sim. Muito bom. Perfeito. Esse a gente pode emprestar tranquilamente. Pode. Que é incrível também, né? E tem um outro livro que vai sair... não, mas aí eu não me lembro o título do livro. De quem é? Da Teresa Andrade. Uhum. Que tá saindo. Uhum. Então já fica para as pessoas ficarem atentas aí. Teresa e para esquecer, Andrade, tem algum para esquecer? Assim, você fala, olha, um livro que não funcionou muito para mim. Eita, tem vários aí, desses que estão fazendo sucesso que eu comecei a ler, deixa eu falar. Mas agora não estou me lembrando os nomes, porque eu tô meio tresnoitada, então a minha memória... Eu sei que você está numa jornada. Sabe o tal do HD dos dados? E daqui a pouco vem um... Tá bom, tá joia. Eu queria, então, a gente falar um pouquinho aqui mais especificamente do Pagu, né? Que você tá lançando, tá em São Paulo para lançar e tudo. Chama Maria Patrícia Galvão, Pagu militante irredutível, né? Você teve uma relação durante muitos anos com a Pagu, eu né? Eu convivia com ela, porque ela estava E o que está nesse livro? São as histórias, são as conversas que você teve com ela? São minhas memórias ditadas. Porque a Josélia Aguiar tinha me pedido para escrever. E eu comecei a escrever. Mas aí eu ficava em dúvida, tal coisa foi em tal ano ou em tal ano? Onde era que a gente se reunia para fazer não sei o quê? Era em tal lugar ou tal lugar? E aí eu comecei a conversar com os amigos daquele tempo. Mas estamos todos velhinhos. E aí começou a acontecer que no meio da conversa o amigo morria. Aí aquilo me deu uma tristeza, sabe? Que eu peguei e parei. Falei, não, eu não vou fazer, eu estou matando meus amigos. Sabe? Foi uma coisa dolorosa, assim, de começar a conversar e, de repente, o amigo não me responde. Conversar pelo WhatsApp e, de repente, não me responde mais. E aí, no dia seguinte, eu vejo que ele morreu. Não, aí eu fiquei... Parei, me paralisei, não consegui. Aí a Josélia não se conformou. Falou, a gente vai botar esse projeto de pé. Ela foi lá para casa, se meteu lá em casa, uns 4, 5 dias, me tirava da cama às 7 horas da manhã, senta aí e conta. Aí ela gravou tudo, foi uma conversa, e aí tá misturado. Porque aí ela ia me perguntando, e a gente... Sabe, quando a gente conversa... eu sou muito tagarela. Dessa conversa, eu sou muito tagarela, né? Então eu mudo de assunto no meio da conversa, dou um desvio por aqui, uma coisa vai puxando a outra. Aliás, é como a minha mãe. A minha mãe era fantástica conversar com a minha mãe, porque ela começava a contar. Sabe, outro dia, quando eu ia saindo, eu saí de casa e quando eu ia passando na porta do Hospital Inglês, aliás, sabe quem está no Hospital Inglês? Não sei o que, não sei o que. Pois ela voltava exatamente para o ponto que ela tinha parado, né? Eu faço os desvios, mas depois eu não sei voltar para o ponto que eu tinha parado.
Então, aí, então, ela gravou tudo e depois fez a transcrição. Então, na verdade, isso é um livro ditado. É um livro ditado. Que ficou mas maravilhoso, que tem não foi trechos assim, maravilhosos. um ditado planejado. Foi uma conversa que ela ia fazendo pergunta e eu ia falando e está tudo misturado. A minha vida com a vida... A minha vida naquele período com a vida de Santos, porque ela foi muito... É muito difícil explicar para quem veio depois o que era Santos nos anos 40 e 50. Era o meio do mundo, com os navios que chegavam com as companhias. Sim, porque era onde chegava tudo, né? Chegava tudo. E, por exemplo, eu queria... por razões de família, eu aprendi francês. Eu cresci falando francês, praticamente. E quando eu cheguei... Então, quando eu ouvia muito a Rádio France Internacional pelas ondas curtas, né? A gente ouvia muito rádio, né? Agora não sei se alguém ainda ouve rádio. E eu pegava e aí eu ouvia que tinha saído um livro novo, sei lá, eu me lembro quando saiu Le Deuxième Sexe da Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. Eu pedi, papai, eu quero ler esse livro, porque eu vi o comentário, eu quero ler esse livro, quero ler esse livro. Aí a gente não achava, aí o papai passava um rádio amador, falava por rádio amador com os comandantes de navio, porque meu pai era médico de algumas companhias de navio lá, quando chamavam ele ia lá, e ele conhecia. Então, pedia para... Você está onde? Estou indo para sair em Marseille, daí já vou para aí, daqui a 20 dias estou aí. Então, você vê lá em Marseille se você acha o livro para minha filha e traz. Então, era assim, eu tinha os livros... E você tinha quantos anos nessa época, assim, para acessar 13, a Simone de Beauvoir? 13 anos. 14. Que privilégio. E Também lia no original, você lia no francês. Não, a gente lia, e a gente lia muito mais do que hoje, né? A gente amadurecia mais, eu acho. Sim. Também naquele tempo não tinha adolescência. Era a criança, a gente era criança, depois ficava uma mocinha, ficava uma moça. Né? E, aliás, tinha sempre um período de transição que era a gente ficava danado. Porque para certas coisas, diziam, não, você ainda é uma criança. Não pode, isso não é coisa para criança. E daí, a 15 minutos, diziam, pare com isso, você já é uma moça. Então, a gente ficava ali na fronteira entre a infância e a idade adulta e os outros mandando na gente por conta disso, né? E quando que você... como você conheceu a Pagu e o que mais ela lhe inspirou, assim? Olha, quando eles chegaram para morar em Santos... Eles moraram durante um tempo, que eu não sei dizer se foi muito, se foi pouco, porque aí essas coisas a gente passaram-se 60 anos, né? Sim. Mais de 60 anos. Que era na mesma quadra que a minha avó morava. E a gente passava os fins de semana na casa da minha avó. Era uma casa onde se reunia a família toda, muita gente. Que eu tinha uma tia que morava com a minha avó, que era escritora, poeta, cronista da Tribuna, também colega do Geraldo e da Patrícia. E então eles passavam muito, paravam na varanda para conversar. Então, sabe, desde essa idade que E o que mais eu me lembro, depois, aos poucos, às vezes eu começava a reparar assim, que as pessoas falavam, não, foi Patrícia Galvão, Pagu. O Pagu era como um sussurro que vinha depois. Aí a gente ia perguntar, mas que é esse negócio de Pagu que fala? Né? Aí eu fui ficar sabendo algumas coisas da fase anterior da vida dela. Exato, porque musa era uma do coisa... modernismo, sei lá o quê. Porque era uma coisa que precisava ser um pouco ocultada. Ali, né? E que depois... Ela também... Ela não queria mais ser chamada de Pagu, ela um pouco que deixa para lá esse tempo aí. O que ela mais lhe inspirou? A vontade de dar a volta ao mundo. Que maravilhoso. Porque ela contava coisas, né? E eu ficava perguntando. E depois depois também ela era uma grande educadora. Ela tinha uma paciência com a gente, com os jovens, porque talvez os adultos não por conta de episódios da vida dela, não sei, não sei. Das outras famílias. Eu sei que quando ela saía do jornal,
no fim da tarde, à noitinha, ela ia para um bar que tinha lá numa Praça Independência, lá em Santos, o Bar Regina, e ficava sentada nas cadeiras da calçada, fumando, tomando sua Cuba Libre, o seu sei lá o quê. Drink. E a gente sentava lá para conversar com ela. E ela tinha uma paciência, tudo que a gente perguntava, ela ouvia com muito cuidado. Fazia mais perguntas para entender o que era que a gente queria saber. Depois explicava. Eu até disse ontem isso. Se eu tivesse que definir com uma palavra a Patrícia que eu conheci, com quem eu convivi, eu diria educadora. Sabe, o que ela fez a gente se interessar por coisas incríveis. Muito do que eu li na minha adolescência, dos livros que eu pedia para o meu pai mandar pedir, era porque era por conselho dela, entendeu? E é engraçado esse paradoxo, né? Porque você é uma pessoa, que você falou, muito paciente, né? É muito com esse viés da educação e tudo, e ao mesmo tempo, do outro lado, uma mulher muito audaciosa, né? Sabendo muito assim o que queria, né? Que estava muito à frente do tempo. Ela não era, nesse tempo que eu convivi com ela, não era nem um pouco uma pessoa saliente, monstrosa, como a imagem que fizeram da Pagu jovem. Que a Patrícia que eu conheci não era assim de jeito nenhum. Era muito tranquila, muito paciente, muito... Que demais. Já tinha problemas de saúde graves e tudo. Né? Ela chegou a morrer muito jovem, né? Se você pudesse encontrar com a Pagu hoje, o que você diria para ela? Eu daria os meus livrinhos e pediria a crítica dela. Em que eu poderia melhorar, Patrícia? Você confiava muito nesse... Muito. Na crítica literária dela, assim, no que ela acreditava, né? O que ela tinha uma cultura invejável, ela lia tudo, sabe? Ela tinha, eu acho, 5 ou 6 sessões no jornal, na Tribunal de Santos, que cada um ela assinava com um pseudônimo, que tinha uma sessão que ela fazia crítica literária brasileira, tinha outra que era... das novidades publicadas na Europa, tinha outra que era crítica de cinema, tinha outra que era eram várias Patrícias. Perfeito. Esse livro, né, Coleções Brasileiras, que essa edição obviamente fala da Pagu. Existe dentro desse projeto de ter outras edições falando de outras autoras? Já tem outro que ficou Quem são? pronto. Você pode falar? Não posso, porque não é minha essa coleção. Tá, entendi. Mas vai ter, então. Já tem um outro livro pronto. Ah, que demais. Que a editora... Perfeito. A coordenadora da coleção soube ontem e me contou. Olha, que demais. E que é então, de uma boa amiga minha. É a vida de uma boa amiga minha também. Rosa. Que eu fico muito contente de saber que já está pronto. Vai sair logo. Que vem mais coisas boas por aí, né? E eu até tem 2 mulheres lá da Paraíba que eu estou propondo para elas, para a gente fazer também nessa coleção, que é a Margarida Maria Alves, que foi assassinada pelo Mangrande, que foi a origem da Marcha das Margaridas, tudo isso, e a Elizabeth Teixeira, do Cabra Marcado para Morrer, o filme. Sim. Elizabeth, que está viva ainda, né? Está com mais de 100 anos, hoje já não fala muito, mas a gente poderia. Mas tem uma história para contar, muita. São duas figuras da pequena Paraíba, mas que tem história para contar. História importante, história que inspira. Se você pode olhar em qualquer área das artes no Brasil, vá lá e veja a quantidade de paraibanos. É desproporcional ao tamanho. A Paraíba tem 3.200.000 habitantes no estado inteiro. É um estado no pequeno. Estado inteiro. Mas a densidade cultural é... Bom, haja vista pelo seu bairro. Não é? É respeitável. Por exemplo, o que tem de festival literário em qualquer lugarejo, cidadezinhas minúsculas do interior da Paraíba. Que demais. A gente vive de carro indo para os festivais fazer... uma coisa incrível. Que ótimo. Bom, a gente está indo aqui para o finalzinho. A gente tem um ping-pong aqui.
ping-pong rapidinho, um jogo rápido mas eu não aqui. sou boa de ping-pong. Mas acho que vai dar certo. Porque ele é mais simples, tá? Eu vou te perguntar algumas coisas, só você responde com uma palavra, 2 palavras e tudo. Mas acho que esse você vai... A gente vai rodar direitinho aqui. Escrever é... Viver pela imaginação. Editar é... Cortar, lixar, polir. Perfeito. Ler é... Viajar. E reescrever? É dar lustre. E publicar? Publicar é desistir de aperfeiçoar mais. Mas desistir de reescrever, de polir. Se eu não me engano, foi o Borges que disse isso. A gente nunca termina um livro, a gente desiste dele. Desiste, é maravilhoso isso. Receber críticas. Eu sinto falta de mais crítica. Porque todo mundo fica elogiando meus livros. Porque isso é muito boa. Porque, não acredito, não há perfeição. Né? Então eu gostaria que tivesse mais crítica, assim, que pegasse os pontos fracos para eu poder aprender a melhorar, né? Perfeito, que maravilhoso ver isso de você. Publicar um novo livro. Você que está com 5 aí na gaveta. É um susto. É sempre um susto, mesmo depois de 20 livros? Mas justamente por causa da minha idade, etc., ainda consegui fazer mais um. Maravilhoso. Tem 5 aí, tô esperando esses 5, hein? E a opinião do leitor é? É o que interessa. Eu escrevo para os leitores. Perfeito. E, aliás, quando me perguntam para quem é o leitor que eu imagino quando estou escrevendo, aí, para mim, isso é uma coisa muito importante, são meus personagens. Aliás, é um problema que eu tenho visto em muita coisa que está se escrevendo. Como agora está muito na moda buscar sua ancestralidade, e às vezes os avós, os bisavós eram camponeses, né? Então as pessoas estão escrevendo muito sobre o campo, voltando nessa volta para a ancestralidade. Só que às vezes, como ao contrário dos seus ancestrais, são pessoas que já fizeram doutorado, pós-doc, não sei o quê, estão escrevendo textos de leitura difícil, que então os seus personagens não podem ler. Eu sempre procuro fazer com que meus personagens possam ler meus livros. Perfeito. Você escreve, então, primeiro leitor são os próprios personagens. Mas mesmo assim, por exemplo, o Voo da Guará Vermelha, que é sobre a busca da alfabetização. É maravilhoso, demais. Então, mas depois quando eu fui ver com os... Não é pelo texto em si, mas a letra é pequena, o livro é grosso, então para o neoleitor ainda é um desafio. Aí eu fiz uma outra versão, que é o Ouro Dentro da Cabeça, que até foi um que ganhou um jabuti. O Voo da Guará não ganhou, mas o Ouro Dentro da Cabeça ganhou. Em que porque uma coisa que eu descobri foi que o neoleitor, ele tende a fazer uma pausa no fim da linha, porque ele não lê tão correndo assim, né? Ele lê devagarinho e faz uma pausa no fim da linha. Se você bota uma pausa fora do lugar, você perde o sentido do que está sendo dito. Perfeito. Aí eu fiz esse livro mudando de linha num lugar onde a pausa não faz problema. E aí as pessoas olham e dizem, é inverso. Não, não é inverso. Verso não é... É o tempo. É prosa com enter, mas também tem muita gente publicando como se fosse poesia outras coisas que são prosa com enter. Eu acho. Perfeito. Claríssimo. A gente chegou aqui no final, queria te agradecer demais. Agradecer o papo, foi uma delícia.
Prazer enorme, obrigado pela sua agenda. A gente que ainda quer me ouvir. Mas a gente quer muito te ouvir, muito. A gente quer muito te ouvir, a gente está esperando por todos esses livros aí que você está escrevendo, que venham logo. Obrigada. Então, você tem muita história para contar, sua história é linda, e eu queria te agradecer demais. Eu sou um puta fã do seu trabalho, acho que você vê aqui, né, do que eu já li, do que eu quero ler e do que está por vir aí. Então, queria te agradecer demais. Que agradeço. Aproveitei esse momento que você estava em São Paulo, eu falei, nossa, não posso perder essa janela. Então, super obrigado, tá bom, querida? Agradeço. Que venham muitos livros aí. Tá, obrigada. Obrigado você. Gente, super obrigado aqui. Espero que vocês tenham curtido aí a conversa, tanto que a gente se divertiu aqui. Em breve a gente tem novos episódios aí pra vocês. Não deixa de seguir o canal aqui, pra toda vez que tiver episódio como esse, vocês ficarem sabendo em primeiríssima mão. E já a gente se vê aí no próximo episódio, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e a gente se vê já.